Olá, aluno! Olá, aluna! Eu sou a professora Conceição e a videoaula de hoje falará um pouco sobre a resolução dos problemas. Você já se perguntou o que é um problema? O pneu de um carro furado é um problema? Um grande congestionamento naquele dia em que você está muito atrasado é um problema? Ou pagar as contas no final do mês também é um problema para você? Às vezes, o que é um problema para uma pessoa não é para outra. Reflita sobre isso. Resolver problemas é muito natural. Ele faz parte da nossa história, lá dos primórdios da nossa existência. E resolver problemas serviu de motor para impulsionar o desenvolvimento e a evolução da humanidade nos mais diversos campos. Então, o que é um problema? É qualquer situação que exija o pensar do indivíduo para solucioná-la. E um problema matemático? Já no problema matemático, nós temos que levar em conta que ele exige uma maneira matemática de pensar e ele exige conhecimentos matemáticos para a sua resolução. Jorge Polya ficou conhecido como o pai da resolução de problemas. Ouçam e observem atentamente o que ele fala sobre resolução de problemas. Resolver problemas é uma habilidade prática, como nadar, esquiar ou tocar piano. Você pode aprendê-la por meio de imitação e prática. Se você quer aprender a nadar, você tem que ir até a água. E se você quer se tornar um bom resolvedor de problemas, tem que resolver problemas. Quais são as características de um problema ou quais são as características de um bom problema para que ele seja aplicado em sala de aula? Um bom problema, ele deve ser desafiador, deve desafiar o aluno, deve ser real, fazer parte do seu cotidiano. Um bom problema deve ser interessante, ter um elemento desconhecido e ser um problema desconhecido. Um problema não pode consistir na aplicação evidente e direta de uma ou mais operação aritmética. E um problema, ele deve ter um nível adequado de dificuldade. Existem etapas para se resolver um problema? Sim, Jorge Polya também escreveu sobre as 4 etapas de resolução de problemas. São elas: compreender o problema, elaborar um plano, executar o plano e fazer o retrospecto ou a verificação. Então, vamos resolver um problema. Raul convidou 38 amigos para o seu aniversário. Muito preocupado, ele precisa alugar mesas quadradas para fazer uma longa fila, colocando as mesas lado a lado, uma encostada na outra. Ele quer que cada lado disponível da mesa seja ocupado por um único amigo. Qual o menor número possível de mesas que Raul deve alugar? Então, vamos compreender o problema. O problema diz que Raul vai convidar 38 amigos. Que ele irá fazer filas de mesas encostadas umas nas outras. Que cada lado da mesa deve ser ocupado por um único amigo. E que o número de mesas é inteiro, porque não existe meia mesa. E o que o problema pede? O problema pede para determinar o número necessário de mesas que Raul deve alugar. Após compreendermos o problema, nós vamos para a segunda etapa proposta por Polya. Estabelecer um plano. No caso deste problema, nós vamos estabelecer 3 estratégias. A primeira, podemos fazer um desenho e contar as mesas. A segunda,
Nós podemos pegar os 38 convidados e dividir por 2, porque um sentará na frente do outro. E subtrair uma pessoa, porque as mesas das pontas senta uma pessoa em uma mesa e outra pessoa em outra mesa. Já a terceira estratégia, ela diz subtrair 6, porque nós temos 3 pessoas sentadas na mesa de um canto e 3 pessoas sentadas na mesa do outro canto. O restante nós dividimos por 2 e ao final somamos a mesa deste canto com a mesa deste outro canto. E você, aluno, consegue encontrar mais alguma outra estratégia para resolver esse problema? Por que você não tenta? A próxima etapa é executar o plano que foi planejado na etapa anterior. Na primeira estratégia, qual foi a proposta? Fazermos um desenho com todas as mesas, colocando uma pessoa em cada lado. Neste caso, nós precisamos de 19 mesas para colocar as 38 pessoas sentadas. Mas, nas pontas, nós observamos que podemos colocar uma pessoa sentada naquela ponta e outra pessoa sentada nesta ponta. Ou seja, não há necessidade de 19 mesas. Colocando uma pessoa sentada aqui e outra sentada ali, nós podemos ficar com 18 mesas. Esta estratégia usou o desenho para ser resolvido. Na segunda estratégia, o que nós fizemos? Pegamos as 38 pessoas convidadas por Raul e dividimos por 2. Colocamos 2 pessoas, uma sentada de frente para a outra. E subtraímos 1, que é aquela mesa em que uma pessoa senta em uma ponta e a outra pessoa senta em outra ponta. A resposta também é 18 mesas. A terceira estratégia, nós já fazemos a subtração de 3 pessoas que sentam numa ponta com 3 pessoas que sentam na outra ponta. Das 38 pessoas convidadas por Raul, nós subtraímos 6. O restante, 32, nós dividimos por 2. Colocamos uma pessoa sentada em cada mesa e encontramos 16 mesas. Somando com a mesa que ficou aqui com 3 pessoas e com a mesa que ficou do outro lado com 3 pessoas, encontramos o total de 18 mesas. Mas será que todas essas estratégias que nos levaram a um único resultado de 18 mesas está correta? Então, vamos executar a quarta etapa proposta por Pólia, que é a verificação. Bem, 19 mesas que nós fizemos na primeira estratégia utilizando desenhos é a solução deste problema, mas não é a menor quantidade de mesas. A menor quantidade de mesas é 18, porque 18 vezes 2 eu tenho 36. E somando uma pessoa que ficou nesta ponta com a pessoa que ficou na outra ponta, eu encontro 38, que é exatamente o número de convidados que Raul terá para a sua festa. Compreenderam o problema? Mas o importante de se ter várias estratégias ou diferentes estratégias é de se conhecer, por exemplo, que para um número muito grande de mesas, se o Raul quisesse convidar 300, 400 pessoas, a primeira estratégia não seria conveniente, porque você já imaginou desenhar 300, 380 mesas? Existem também vários jeitos de se resolver o mesmo problema. Vamos nos atentar ao seguinte exemplo. Lucas tem 4 cachorros. Uma vez por semana, ele vai ao açougue para comprar ossos para seus cachorros. Ao final de 4 semanas, quantos ossos Lucas comprou? Vejam, no primeiro exemplo, feito por desenho, ele diz o seguinte: desenhou os 4 cachorros e foi colocando um ossinho para cada um deles a 4 semanas. Ao final, contou os ossos e respondeu: depois eu contei e deu 16. Um outro aluno pode ter feito da seguinte maneira: eu escrevi 4 vezes o número 4,
que é o número de semanas que ele comprou ossos para os cachorros. Ou seja, contou de 4 em 4. 4, 8, 12 e 16. Será que tem alguma outra maneira de se resolver o mesmo problema? Sim, fazendo risquinhos. Um risquinho para cada osso e, ao final, contar todos esses risquinhos. No quarto e último exemplo de como resolver o mesmo problema de uma maneira diferente, é fazendo o quê? É somando 4 ossos de uma semana com 4 ossos de outra semana e encontrar 8. Somando outros 4 ossos, 12. E no final, os 4 últimos ossinhos, encontrando 16. Bem, como vocês viram, estamos finalizando a nossa unidade sobre resolução de problemas. Explore os materiais propostos pela unidade e até a próxima. Obrigada!